Ontem, então, foi posse de Gleisi Hoffmann como ministra da Secretaria de Relações Institucionais, SRI, e também posse do Alexandre Padilha como ministro da Saúde. Teve constrangimento, viu? Teve constrangimento. Aqui, ó. Ainda sobre o tema ovos, o Júnior diz: aqui em Salvador, imagino que seja, a placa de ovos está R$30, só que o tamanho do ovo está em 1/3 do tamanho. Multiplicou o preço e dividiu o tamanho, claro. Os ovos, os maiores ovos, os melhores ovos vão ser direcionados para a exportação. Voltando, começando de novo. Então, ontem foi a posse de Gleisi como ministra da Secretaria de Relações Institucionais e de Alexandre Padilha como ministro da Saúde. Uma cerimônia, era impressionante o tamanho das filas do lado de fora do Palácio do Planalto, de todo mundo que estava indo lá querer cumprimentar, querer puxar o saco. A dança das cadeiras do poder é sempre assim que funciona. Tinha uma fila quilométrica lá, né? Fila só não era maior do que as filas do INSS ou do SUS. Teve momentos de constrangimento, eu vou mostrar, bastante constrangimento durante a celebração, né? Mas o centro das atenções era a Gleisi, por conta da articulação política do governo. E quem imaginava, quem esperava que ela ia sinalizar o tal giro à esquerda, né, que os progressistas vivem alardeando, dão manchete, com Gleisi agora, a direita vai ver o que... Nada. Ela ficou lá, de fato, todo o discurso foi voltado para levantar a bola do Haddad. Então, ou seja, virou a pá, acabou. Não tem Gleisi atacando o Haddad mais. Não tem Gleisi atacando o Banco Central, nem juros muito altos. Mas acabou. Essa fase esquece. Tá? E também mandando sinais de que vai trabalhar com o Centrão, que a prioridade dela é o Centrão. Vamos ver um trecho do discurso dela. Não, antes de ver o discurso, esse trecho, deixa eu mostrar aqui, porque essa pedra está cantada aqui, tá? Essa pedra está cantada aqui, pela mídia de esquerda, aqui no canal Jones Manuel, porque tanto a mídia liberal, quanto a mídia de extrema-direita, quanto a mídia progressista, governista, vem dizendo, desde que o nome dela foi anunciado, de que haveria um giro à esquerda. Todos eles. É claro que a mídia de extrema-direita e a mídia liberal falando isso para cacetear, né? Gleisi vai ser um problema, vai colocar em risco a articulação do governo, porque isso vai sinalizar que o Palácio do Planalto está cada dia mais petista e tal. Essa é a conversa, tanto lá da mídia liberal, CNN, Globo News, quanto da mídia de extrema-direita, a Revista Oeste, e a mídia progressista também, só que com uma esperança positiva, uma esperança, né, com uma ideia positiva. Não, de que Gleisi vai chegar, vai isolar a direita, vai fazer um giro à esquerda, né, centésima, 39ª vez que se fala de giro à esquerda no governo Lula. E nós aqui dissemos desde o começo, desde que o nome de Gleisi foi anunciado, estamos dizendo aqui, não tem giro à esquerda nenhum. Gleisi não representa nenhum giro à esquerda para o governo Lula. Por sinal, ontem, inclusive, antes da posse, a posse foi às 3 horas, o Frederico Crepe esteve aqui e a gente tratou desse assunto. Vamos ver. A questão da Gleisi, eu acho que há um elemento muito grande ali de tentar acomodar alguns interesses internos do PT, de ensaiar um certo aceno, de acomodar ali uma postura que aparentemente é mais crítica à questão da agenda econômica, só que se a gente para pensar, a Gleisi ela não tem esse histórico de fazer esse enfrentamento em termos de agenda econômica, nunca teve. Ela sempre teve ali, ao que eu me lembro, ela nunca enfrentou, por exemplo, os interesses ali do financismo quando estava ali no comando total da economia na época ali do Joaquim Levy. A Gleisi ela estava lá defendendo os interesses do governo no Senado, ela precisa segurar a militância do PT. Então, você precisa dar uma justificativa para o militante do PT que o partido é de esquerda, que o partido está disputando os rumos do governo, porque esse sentido da disputa
é o que garante que o cara vai ficar ali, que ele não vai se decepcionar. E aí o sentido que eu vejo dessa nomeação passa muito por isso também. Por isso que eles tentam vender essa imagem da Glaze radical por conta dessa dinâmica. E isso é o que eu vejo hoje nessas questões que falam muito, há disputa interna no PT, há disputa dos rumos do governo. Eu não acho que há disputa, não. Eu acho que há uma amostra, uma tentativa de vender uma disputa ali para poder segurar as coisas mais ou menos do jeito que elas estão. É isso aí. Isso antes da posse, né? Agora, vamos ver na posse, a Glaze fazendo crítica ao arcabouço fiscal, a Glaze criticando os juros altos? Não. Vamos ver. Deixa eu pôr aqui som na caixa. Tenho plena consciência do meu papel, que é da articulação política. Eu estarei aqui, ministro Fernando Haddad, para ajudar na consolidação das pautas econômicas desse governo. As pautas que você conduz e que estão colocando novamente o Brasil na rota do emprego, do crescimento e da renda. Estarei aqui, ministro Rui Costa, nosso chefe da Casa Civil, para dar apoio e execução aos programas de... E aí vai. Tá? Então é isso, acabou. A Glaze crítica do Haddad, do arcabouço, das medidas do Programa Econômico Fiscalista está arquivada. Não existe mais. É esse o sinal que ela deu ontem. Né? Em outro trecho do discurso, ela fez também um sinal para o Centrão, dizendo, gente, calma lá, nada de apavoro, não fiquem preocupados não, é com vocês a nossa conversa aqui. Tá? Então isso foi bastante... Foi o destaque, né, da fala dela. Quer uma comprovação? Porque vamos sair do discurso, né? Vamos sair da fumaça do discurso e vamos, né? Apesar de que os discursos são importantes, né? Não são pouca coisa, não. Mas quer uma comprovação fática já de como esse processo não vai ter guinada à esquerda nenhuma? A informação, inclusive, é uma informação que está na revista Fórum, portanto, fonte insuspeita, né? Fonte dentro do Palácio do Planalto, de fato, acho que é informação de boa fonte, dizendo o seguinte, que o André Siciliano, pois é, o André Siciliano deve ganhar mais destaque na Secretaria de Relações Institucionais com a Glaze. Ele foi presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Vou apresentar o Siciliano para vocês, tá? Deve ter uma função de maior projeção, de que está com prestígio enorme lá no Palácio do Planalto. Ele estava na SRI, foi levado pelo Padilha para a SRI, depois ele saiu para se desincompatibilizar, para tentar ser candidato a vice do Eduardo Paes, não deu certo, né? Eduardo Paes deu um chute no PT, não foi, apesar do PT acabou apoiando para a eleição, não foi, e aí voltou. O André Siciliano, o José Senac diz aqui, André Miliciano, pois é, o André Siciliano, ao lado do Quaquá, são dois dos principais articuladores da estruturação do PT no estado do Rio de Janeiro, né, em aliança com a direita, com a extrema-direita do Rio de Janeiro. É muito impactante. Foi ele o principal articulador de um golpe. O presidente Lula caiu num conto do vigário, né? Caiu num conto do vigário nas eleições passadas. Ele foi o articulador do apoio do Vaguinho, na época prefeito de Belford Roxo, à candidatura do Lula. Ele tirou, o Quaquá participou também, mas sobretudo ele tirou o Vaguinho, União Brasil, se não estou enganado, do apoio ao Bolsonaro, a quem ele tinha apoiado no primeiro turno, e colocou ao lado de Lula no segundo turno. Foi espantoso esse movimento, e é curioso, porque o PT inteiro ficou quieto em relação a isso. Quieto, silêncio. Não teve uma crítica dentro do PT, nem dos setores progressistas, governistas, em relação a esse assunto. Zero.
Gente, este Vaguinho, sujeito de extrema-direita, ligado às milícias lá em Belford Roxo. Tinha no gabinete dele, na prefeitura, 10 PMs das milícias da cidade de Belford Roxo. É com essa gente que, por sinal, não só com essa gente, né? Há uma articulação grande do PT do Rio, aí não é só o Siciliano, né? Não é só o Coacocá, são dois de maior destaque, o Lindbergh também, né? Com o grupo dos Frazão. Né, com o grupo dos Frazão, Brasão, né? Eles têm articulação, o PT no Rio tem grande articulação. Os irmãos Brasão eram unicarne com o PT no Rio de Janeiro. São poderosíssimos, inclusive. Quando a Marielle foi assassinada, a mando deles, inclusive, os Brasão tinham mais força no Rio de Janeiro do que o clã Bolsonaro. Eles são muito fortes. Eles mandam em Jacarepaguá. O Eduardo Paes nomeou o Chiquinho Brasão como seu secretário. Olha só, quer botar a raposa para cuidar do galinheiro. Ele nomeou o Chiquinho Brasão para ser secretário de ação comunitária, ou seja, ele colocou o cara das milícias para cuidar das periferias da cidade do Rio de Janeiro. Incrível, incrível isso. Em outubro de 2023, outubro de 2024, quando já se sabia, quando as acusações contra o clã Brasão de serem os mandantes do crime da Marielle já eram públicas. É nesse nível o negócio lá no Rio de Janeiro, é nesse nível. E aí, o André Siciliano, que tem uma relação de aliança e intimidade com o governador do Rio de Janeiro, as fotos dele beijando a testa do governador do Rio de Janeiro, do Cláudio Castro, tem as dezenas nas redes sociais, é só você procurar. Né? Ia trazer aqui, depois achei que não. Mas tá lá. Ele é unha e carne com o governador do Rio de Janeiro. Unha e carne com o governador do Rio de Janeiro. O André Siciliano, então, costurou. Por que foi um conto do vigário? Porque no segundo turno em Belford Roxo, quando o Vaguinho e a Daniela do Vaguinho, isso não sou eu que sou um machista, não, é o nome dela, tá? Por sinal, ela para ser ministra do turismo do governo Lula, o pessoal falou, ó, pega mal, né? Ter nome de Daniela do Vaguinho, é o nome público dela, é o nome político. Ela passou a ser Daniela Carneiro durante o tempo em que era ministra. Quando deixou de ser ministra, voltou a ser Daniela do Vaguinho. Então, do primeiro para o segundo turno, eles saíram do apoio ao Bolsonaro e foram para o apoio ao Lula. Sabe o que aconteceu em Belford Roxo? A distância do Bolsonaro aumentou no segundo turno. Um conto do vigário. Um conto do vigário. Mas isso não foi suficiente. Parece agora esse secretário executivo lá do Padilha, né? Então, vale a pena a referência ao Padilha, porque o Siciliano foi levado lá para a SRI pelo Padilha, né? O cara fracassou completamente no principal programa do Ministério da Saúde, levou à queda da Nízia e agora é o secretário executivo do Ministério, ganhou um bom prêmio pela sua ação. Agora é o secretário executivo, é o braço direito do Padilha, já era antes. Bom, voltando aqui. Então é isso. Essa foi a articulação principal do André Siciliano na eleição de 2022. Um conto do vigário. Ainda levou-os para dentro do palácio. O Vaguinho e a Daniela eram unha e carne. O Siciliano abria espaço na agenda do Lula para receber os dois. A bancada do Vaguinho, sim, porque o Vaguinho tinha uma bancada. Quando a Daniela do Vaguinho era ministra do Turismo, o Chiquinho Brasão era da bancada do Vaguinho lá na Câmara dos Deputados e Deputadas. Por sinal, não só. A filha do Eduardo Cunha, também da mesma bancada, base de apoio do governo Lula. Aí tá aí, né? Perdeu a eleição, as coisas vão ficando, né? Vão se revelando lá em Belford Roxo, um escândalo, um escárnio, né? Um negócio assim, as milícias deitaram e rolaram em Belford Roxo durante todo o período em que ele foi prefeito, e tá aí. Ele voltará com toda a força quer dizer, voltará, ele está na SRI, terá um empoderamento muito grande. Ele chamava, não sei quem, se vocês conhecem, aquele Ricardo Amorim, deputado Ricardo Amorim, bolsonarista, ele que ao lado do Daniel Silveira, lembram-se de terem rasgado
quebrado a placa da Marielle Franco, lá no Rio de Janeiro, era o Daniel Silveira e o Ricardo Amorim. Pois esse André Siciliano só se refere ao Ricardo Amorim como meu irmão. Aí ele dá aquela desculpa, tem a desculpa que todo malandro dá, né? Que ele chama todo mundo de meu irmão, que ele beija a testa de todo mundo, mas eu não sei não, quanto a você, eu imagino que você escolha quem você chama de meu irmão, né? E quem você beija na testa, né? Essa é sempre uma escolha, né? Porque você tem a escolha de não beijar, né? Você tem a escolha de não chamar de meu irmão, né? Então, esse é o cenário. Então, imaginar que a Glaze vai realizar de fato um giro à esquerda é ilusão. Né? É conversa para iludir, né, a base petista, a base progressista. Tá? Eu falei, desculpa, Anderson, tem razão. Rodrigo Amorim, não é Ricardo Amorim, não. Desculpa. Rodrigo Amorim, esse deputado de extremíssima direita, deputado estadual de extremíssima direita lá do Rio de Janeiro. Tá? A Kátia, beija a testa de todo mundo. Eu cheguei a entrevistar o André Siciliano e ver que essa conversa fiada, que beija a testa de todo mundo. E eu nunca vi o Siciliano beijar a testa de gente da esquerda radical lá no Rio de Janeiro. Mas enfim, ok. A posse de Glaze acontece num tensionamento interno na cúpula do PT, por conta da sucessão dela. Ela deixou a presidência do partido, o Humberto Costa, que é desse grupo da direita, do PT, assumiu, por sinal, quem não é, né? Porque ou era ele ou era o Zé Guimarães para assumir. Então, fica difícil dizer ali que teriam uma presidência mais à esquerda. Mas o Humberto Costa está lá, ele é um quadro da confiança absoluta do Lula, ele já avisou que na presidência dele no PT não vai ter crítica nenhuma ao Haddad, né? Então, esse é o cenário no PT, mas ele está apenas lá interinamente, apesar de que ele tem sonho, tá? Ele sonha de ficar. Né? Que nem técnico de futebol, né? Tá lá interino. Se a coisa rolar, se não fecharem o contrato direitinho com o técnico que o presidente do clube quer contratar, ele, quem sabe, né? Mas ele tá interino, né? A questão, a tensão toda é porque a Glaze está se opondo ao Edinho. Edinho, nós mostramos ontem aqui em detalhes, né? O Edinho, que é o candidato, Edinho Silva, ex-prefeito de Araraquara, por sinal, é uma predileção do governo Lula por quem é derrotado nas eleições, né? Também derrotado na eleição em Araraquara, dava-se como Sérgio. Não, só faltava botar a faixa na candidata ex-secretária da Saúde de Araraquara, que era candidata à sucessão do Edinho, lá do PT, só faltava botar a faixa, né? A campanha inteira perdeu a eleição para um bolsonarista em Araraquara. Então, a Glaze está radicalmente contra, está na oposição à candidatura do Edinho Silva. A ida do Edinho Silva para a presidência do PT, por exemplo, não vai ser muito diferente do que o Humberto Costa, né? Ele vai continuar a jornada do PT rumo à direita. Isso é claro. Mas tem apoio do Lula, tem apoio do Haddad, tem apoio do Jacques Wagner, tem apoio do próprio Humberto Costa, tem apoio do Padilha, tem apoio do Zé Dirceu. Então, não tem para ninguém. É Edinho. E o que acontece? Por que tem um grande tensionamento entre Glaze e Edinho? Porque, assim, o candidato dela era o Zé Guimarães, vamos combinar, né? Do ponto de vista político e ideológico, nenhuma diferença. Por que tem esta oposição? Porque... Bastidor, hein? Porque tem uma disputa pelo caixa do partido, pela tesouraria do partido, tá? Essa é uma disputa, a disputa pela grana é sempre muito relevante, né? Sempre muito relevante, tá?
há uma disputa muito grande pela tesouraria do partido. A conversa que há é que Gleisi está fazendo esta oposição toda a Edinho, porque, na verdade, ela não tem candidato à presidência do PT, porque ela quer manter com o grupo dela, ambos são do mesmo corrente do PT, tá? Tanto Edinho quanto Gleisi, essa turma toda, é tudo da CNB, Construindo o Novo Brasil, que é a corrente majoritária dentro do PT. Tá? Mas há uma questão, além da presidência do partido, que é a tesouraria do partido. A tesoureira do PT hoje é a Gleide, não Gleisi, é Gleide Gleisi. Daria até uma dupla caipira, né? Uma dupla sertaneja. Gleide Gleisi. É a Gleide Andrade, de Minas Gerais, que comanda com mão de ferro a tesouraria do PT. Tá aí ela, a Gleide Andrade, e ela é um encarne. Ela e Gleisi são aliadas, são íntimas. E Gleisi, na verdade, a conversa que rola no bastidor é que o que ela quer é manter a tesouraria, é manter a Gleide na tesouraria, porque isso garantiria a ela, Gleisi, um controle grande dentro do PT. É assim que as coisas funcionam. É assim que as coisas funcionam. Então, hoje, tem uma reunião, agora às 11 horas da manhã, lá no Palácio, entre Gleisi, não Gleide, Gleisi, e o Edinho. Não sei se vão tentar chegar a um acordo em relação a esse assunto, se o Edinho vai ceder. O problema para o Edinho é que se ele entrega a tesouraria para o grupo da Gleisi, e não para alguém da confiança dele, ele fica meio de rainha da Inglaterra, né? Ele fica meio de rainha da Inglaterra. É o que acontece hoje, por exemplo, com a Luciana Genro, do PSOL. A Luciana Genro é a presidenta da Fundação Lauro Campos Marielle Franco, né, que são essas fundações dos partidos, né, Fundação Perseu Abramo e as outras todas são fundações poderosíssimas, muito ricas, têm muito dinheiro, né, por conta dos fundos públicos partidários. E aí, só que quem é a tesoureira da fundação? É a esposa do Boulos. É o grupo do Boulos. Então, a Luciana Genro, que é do MES, que é da esquerda, do PSOL, não consegue embarcar, comprar uma passagem para fazer uma viagem. Não consegue fazer um evento. Porque o grupo do Boulos inviabiliza a gestão dela como presidenta da... Ela consegue, no máximo, fazer umas lives aí, que é de grátis, né, ou que é um custo irrisório. Né, mas não consegue fazer grandes investimentos, porque o grupo do Boulos é quem controla o caixa da fundação. O Edinho vai topar? Vai topar ser um presidente rainha da Inglaterra? Então, vamos ver como a coisa vai andar. O pau, de fato, está comendo. Na quinta-feira da semana passada, a Gleisi organizou no apartamento dela. Minha suspeita é que, porque ela é companheira, né, são casados, na prática, ela e Lindbergh, que é uma situação, inclusive, interessante, né? Porque ela é a ministra da Articulação Política no Congresso e o companheiro dela é o líder do PT no Congresso, né? Então, nós nunca veremos uma crítica do líder do PT à Secretaria de Relações Institucionais, né? Uma situação interessante essa. Então, até onde sei, esta reunião na quinta-feira no apartamento da Gleisi, quinta passada, no apartamento da Gleisi aqui em Brasília, foi articulada a quatro mãos entre ela e o Lindbergh. O Lindbergh, vamos combinar, não é nenhum articulador assim refinado, sutil, né? Levaram o Lula para lá, para, em tese, fazer uma reunião para unificação, pela unidade do partido na sucessão. Era uma armadilha, né? A reunião foi feita para cacetear o Edinho, né? A reunião foi feita para cacetear o Edinho. Pegou muito mal, o Edinho ficou indignado. Para vocês terem uma ideia, no fim de semana, ele estava ontem, né, na posse da Gleisi, claro, as coisas funcionam assim. Ele estava ontem na posse da Gleisi, aí no sábado ele foi num evento, acho que em Sertãozinho, Ribeirão Preto, de prefeitos lá vinculados do PT, pessoal do PT no interior de São Paulo. E foi para cima. Vou mostrar aqui. Esse vídeo ele colocou ontem domingo, no Instagram dele.
quinta-feira, certamente... Ó, eu vou tirar o fundo musical, porque não sei, é um negócio assim, botaram um Milton Nascimento de fundo, entendeu? É um negócio chocante, a gente aí não pode mostrar, evidentemente. Mas vamos lendo aqui, ó. Ele diz assim: nós vimos na última quinta-feira certamente um dos maiores gestos que o presidente Lula fez para manter a unidade do nosso partido. Ele foi em uma reunião de uma parte de um grupo de uma das nossas correntes, né? Então, de uma parte de um grupo de uma das nossas correntes, que é a corrente que ele participa também, a CNB, tá? Aí, nós não podemos aceitar, primeiro, que o presidente Lula seja usado da forma como ele foi usado. A coisa foi o pau comendo mesmo. Em decorrência dessa reunião. A reunião era uma reunião de construção da unidade. E o presidente vai para a reunião para que a gente construa unidade e ela é vazada para a imprensa como um instrumento da luta interna. Nós não podemos aceitar. Então tá aí. Né? Eu não estou contando alguns bastidores, mas então, o pau está comendo em praça pública. O pau está comendo em praça pública. Realmente muito forte isso. Então, né, ele está lá, disse nessa reunião e depois postou ele mesmo, postou no Instagram dele, que o Lula foi usado e que ele está indignado. Aparentemente não deu certo, porque nos bastidores o Lula está dizendo não. Ele não abriu a boca na reunião, não falou nada diante dos ataques. O Edinho ficou quieto, malandro, né? Imagina, Lula. E ontem o que circulava é que não tem nada disso não, que ele vai manter o apoio ao Edinho e que o Edinho vai ser o próximo presidente do PT. Nessa altura do campeonato, o mais interessante é saber se a Gleide Andrade continua como tesoureira do partido ou não, tá bom? Como eu disse, ontem teve um momento bem constrangedor na posse, que foi o discurso da Nízia, né? Porque ela estava deixando, né? Então o Padilha estava deixando a SRI, indo para o Ministério da Saúde, fez o discurso, na verdade, voltado para o Ministério da Saúde, sobretudo, né? A Nízia discursou como ministra que estava saindo e a Gleisi como ministra que estava entrando. Então, gente, foi muito constrangedor. Lembra-se que já tinha sido muito constrangedora a demissão da Nízia. O julgamento sobre né, inclusive o pessoal no chat aqui fala, né, toda vez que eu falo da Nízia, desce o pau na gestão da Nízia. Eu concordo, né, a gestão dela não foi grande coisa, mas eu quero registrar a luta política, né? Eu quero registrar a luta política. Né? E os bastidores, me interessa aqui registrar os bastidores políticos. É claro que interessa também registrar a qualidade da gestão, mas em relação à qualidade da gestão, nós já falamos aqui, eu voltarei a falar sobre isso. Então, o que aconteceu? Na demissão da Nízia, que foi submetida a uma fritura longuíssima pelo Palácio do Planalto, tem uma conversa que foi em imprensa, o pessoal progressista, governista, acusa a imprensa liberal de ter fritado a Nízia, nada, foi fritada pelo Palácio do Planalto, pelo Padilha. Ela foi fritada pelo Padilha meses a fio. Na verdade, durante um ano. Já voltamos nessa história aqui. Então, no dia da demissão dela, teve aquele evento de lançamento das vacinas contra a dengue no Palácio do Planalto. Foi um negócio constrangedor, né? Porque teve aquele evento, né? Ela foi aplaudida de pé pelo pessoal do ministério que estava lá, como um desagravo a ela, né? E na sequência foi demitida. Foi um negócio muito constrangedor. Ontem houve mais uma vez ontem foi o dia da vingança, vamos dizer assim, da Nízia, no discurso dela, em que ela foi muito assertiva. Tá aqui, vamos ver. Vamos lá.
Ainda que o sentimento predominante em mim seja a satisfação por ter feito parte da equipe do presidente Lula e ter servido ao meu país, não posso esquecer que durante os 25 meses em que fui ministra, uma campanha sistemática e misógina ocorreu de desvalorização do meu trabalho, da minha capacidade e da minha idoneidade. Não é possível e não aceito, e acho que não devemos aceitar como natural o comportamento político dessa natureza. Podemos e devemos construir uma nova política baseada efetivamente no respeito, e destaco o respeito a nós mulheres, e no diálogo em torno de propostas para melhorar a vida de nossa população. Ministro Alexandre Padilha, neste momento... Aí vai. Então é isso, ainda faz essa coisa, né, irônica, né? Te agradeço pela parceria, mas é isso, né? A Anísia, é evidente que a gestão dela no Ministério da Saúde teve problemas e problemas gravíssimos, óbvio, óbvio. A parte dizendo aqui, ela é só mais uma ministra fraca, como os outros. Então, mas interessa-nos, além da avaliação da gestão dela, aí nem sou eu a pessoa para fazer essa avaliação, né? Por sinal, o Daniel Cara vem aqui hoje, acho que ele é alguém que pode falar sobre isso também. Tá? Mas o que é da minha alçada e do meu conhecimento é revelar para vocês os movimentos políticos que acontecem, né? Que acontecem no interior do governo. Né? E o que aconteceu, de fato, é que ela foi freitada durante um ano pelo Padilha. Hoje está muito evidente, o Padilha não queria ficar na SRI, ele queria ir para o todo-poderoso Ministério da Saúde. Em em março de 2024, esse que vocês estão vendo aí, abaixo da Anísia, tá? Que é o Massuda, Adriano Massuda, foi nomeado secretário de atenção especializada do Ministério da Saúde. É a maior secretaria, disparado. Dá, sei lá, 1/3 do Ministério da Saúde é esta secretaria. Foi nomeado diretamente pelo Padilha. É claro que a Anísia aceitou, é assim que funciona. Né? É assim que funciona. Culpa dela ter aceito, né? Culpa dela ter aceito. Ela não reparou a armadilha que estava ali contra ela. Né? Mas nomeou o Adriano Massuda para que serviria a ser o responsável, a partir de abril, pelo programa cujo objetivo Padilha só fala disso agora, né? Seria revolucionar o SUS, acabar com a fila do SUS, que é o programa Mais Especialidades, né? Para agilizar as filas de cirurgias, exames e consultas com especialistas. Aí no programa de fato não andou. O programa de fato não andou, mas ele sequer despachava direito com a Anísia, né? Quem mandava nele era o Padilha. E aí o programa não andou. E aí o programa não andou, a Anísia cai basicamente por conta desse programa não ter andado, e aí este Adriano Massuda, que era em tese devia ter caído junto, né? Ele era o responsável pela aplicação do programa, ele vira secretário executivo, ele vira o segundo homem do Ministério da Saúde. Então, independentemente, né, da qualidade da gestão da Anísia, eu acho que é importante registrar esse movimento de bastidor, né? Esse movimento de bastidor foi bem interessante, para dizer o mínimo.